maioria das pessoas não define metas para o ano porque as coisas nunca saem como planejado. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um planejamento para o ano que funciona e o que você tem que fazer para ele funcionar. Vamos lá? Primeiro, o que acontece se você não fizer o planejamento operacional anual? Uma das principais consequências para quem não faz esse planejamento é a falta de foco e a definição de metas que às vezes são definidas totalmente fora da realidade. Todo mundo sabe que metas devem ser um equilíbrio entre audaciosa, mas também realista. E o planejamento operacional anual é justamente a ferramenta que vai garantir que as metas realmente fazem sentido. Afinal, metas que não são realistas geram uma única coisa: frustração e falta de vontade de tentar se reorganizar novamente. Mas fica tranquilo, porque depois desse vídeo isso não vai mais acontecer com você se você seguir o passo a passo. Então, o que é o planejamento operacional anual? Essa metodologia que eu criei para organizar a operação do ano é a ferramenta que conecta as metas que foram definidas com a realidade da operação de uma equipe. E por isso é de fato um guia para a execução das metas. Então, ela depende, para você saber o que vai entrar dentro do planejamento operacional anual, depende das suas metas. Ou seja, aonde você quer chegar. As metas é aonde você quer chegar. E o planejamento operacional é como você fazer para chegar lá. Então, o planejamento operacional anual, como o próprio nome já diz, trata da operação e não da estratégia. Ou seja, entra em questões muito mais detalhadas para entender se essa meta que foi definida lá na parte estratégica é realmente possível. A partir da definição das metas, a gente então tem que definir como vamos alcançar essas metas. E é aí que o planejamento operacional anual vai entrar. Ele é o como vamos chegar lá na meta. Se você não detalhar esse como vamos chegar lá, é como você sair para uma viagem de carro para um destino que você nunca foi, sem consultar ou ligar o seu GPS. Ou seja, o planejamento operacional anual é um mapa com o caminho que você vai desenhar para chegar lá no seu destino final. Nesse mapa, a gente vai ter uma visão macro de todo o projeto que a gente precisa percorrer para chegar lá no nosso destino final. Em resumo, o planejamento operacional anual é o caminho traçado no mapa lá do GPS. Mas vamos para a parte prática. Como que a gente faz o planejamento operacional anual? Antes de mais nada, você precisa saber, quais são as suas metas, do que você quer alcançar para o ano. E quando a gente fala de metas, a gente precisa entender apenas uma coisa: destino final, aonde eu quero chegar, sem mistério nenhum. Não tem mistério para definir metas. Você pode simplesmente escrever isso num post-it e a partir disso destrinchar o seu planejamento operacional anual. Então, por exemplo, eu quero faturar X milhões de reais, eu quero ter uma equipe com X pessoas, tudo que você quer, aonde você quer chegar. Decide isso e depois a gente vai planejar como chegar lá. Então, para começar a estruturar o seu planejamento operacional anual, você precisa fazer o seguinte: antes de você começar a pensar no que você vai fazer para chegar lá, você tem que organizar e pensar em outras coisas antes. Você tem que organizar outras demandas que são inerentes a qualquer negócio ou a qualquer equipe. Então, você precisa primeiro, vou mostrar aqui na tela, ter a visão do ano separada por meses. Então eu tô mostrando aqui na tela para vocês um Excel super simples, só com o ano aqui e os meses do ano, um para cada coluna, tá bom? Então essa é a primeira visão que você vai ter que fazer. E aí, nessa visão, você vai organizar os acontecimentos nessa ordem que eu vou mostrar aqui para vocês, que é onde está realmente a grande questão para a operação funcionar de acordo com as metas, Então aqui em cima, eu deixei na ordem já como que a gente vai organizar as coisas aqui dentro, tá? Então, por exemplo, o que é os feriados, A gente anota aqui, dentro de cada mês, a primeira linha, a gente vai colocar se tem feriados, tá? Então, por exemplo, dia 1º de janeiro, vai cair o ano novo. No fevereiro, dia 16, vai cair. Então, por que a gente coloca isso primeiro? Porque feriados é uma coisa inerente, a gente não tem controle sobre isso. A gente tem que saber ao longo do ano onde que eles vão estar para a gente poder organizar, antecipar ou postergar alguma coisa que a gente queira fazer, certo? Então, a gente coloca isso na nossa visão de forma bem clara. Depois, a gente coloca datas comemorativas. As datas comemorativas, elas também, a gente não tem como mudar a data, Só que, dependendo do ramo do negócio, do trabalho, de qual tipo de equipe você gerencia,
algumas datas vão ser relevantes e outras não. Então, não é uma obrigatoriedade você colocar lá. Então, por exemplo, você pode colocar datas comemorativas até do próprio aniversário da empresa, como eu coloquei esse exemplo aqui, tá num cinza mais escuro. No dia 12 de junho, se o negócio que você trabalha, ele tem, no dia 12 de junho, tem alguma campanha, alguma coisa, um movimento que seja importante, relevante em relação ao Dia dos Namorados, coloca também. Aqui a gente não colocou, por exemplo, a Páscoa, né? Mas se no seu negócio vende chocolate, por exemplo, tem que aparecer aqui. Então, colocar as datas comemorativas ao longo do ano. Pode ser que não tenha nenhuma importante pro seu caso, pode ser que em todos os meses tenha alguma no seu caso. Então, é bem importante destacar isso. Também sempre nessa ordem. A ordem que segue aqui é sempre a ordem de flexibilidade que a gente tem para mudar. Então, feriado a gente não tem flexibilidade nenhuma. Data comemorativa, a gente não pode mudar as datas, mas a gente pode escolher, né, determinar se elas são relevantes ou não. Então, ela é um item, é um nível abaixo de flexibilidade. Depois a gente determina, se fizer sentido para o seu contexto, a data das férias coletivas, como eu coloquei aqui embaixo. Então, tem alguns negócios que é muito mais viável fazer férias coletivas e outros que não faz sentido, que nem dá para fazer porque a operação nem permite, não dá para fechar a empresa. Então, você vai definir isso se vai ter ou não vai ter. Depois, a gente coloca as férias individuais, ou seja, você já pode começar a planejar junto com a sua equipe quando que cada um vai tirar férias. E por que que isso é importante? Porque em alguns casos, em alguns cargos, a gente não pode deixar uma pessoa num cargo específico tirar férias num mês específico. Por exemplo, um contador. O contador não dá para tirar férias em janeiro e dezembro, são meses de fechamento, são meses que entregam um monte de documento, então isso tem que ser planejado. Nos casos CLT, existem prazos para tirar férias, então você tem que conferir lá o vencimento das férias de cada um, negociar com cada um, ver se eles querem escolher. Você pode ter essa flexibilidade com a sua equipe ou não, né? Você também tem o direito de escolher quando cada um vai tirar férias. Você tem que definir quem vai substituir quem nas férias de quem. Então, tudo isso tem que ser planejado operacionalmente, porque a nossa operação depende da nossa equipe, deles estarem lá, que a nossa equipe é um dos nossos ativos, um dos nossos recursos, né? A gente tem que planejar essa operação, por isso que o planejamento se chama planejamento operacional. Depois, então, a gente vai para os eventos internos, ou seja, eventos que a gente realiza dentro da empresa, que são nossa responsabilidade de criar esse evento, gerar esse evento. Então, aqui pode ter vários tipos de evento. Pode ter evento do Dia do Trabalhador, que você faz, né, para sua equipe. Pode ter um evento para clientes, evento de premiação para equipes, eventos de imersão de planejamento anual da empresa, da equipe, enfim, evento de premiação de vendedores e representantes. Então, quais são os eventos que a empresa promove? E a gente coloca aqui também. Depois a gente coloca também, sempre nessa ordem aqui, gente, de cima para baixo, tá? Então, de cima para baixo. Tem um mês que não tem nada, então começa do próximo, né? Depois a gente também tem os eventos externos, ou seja, eventos que a empresa quer participar, mas não é ela que promove esse evento. Então, por exemplo, uma participação numa feira de negócios ou algum evento desse tipo que a empresa ou alguém da empresa quer participar. E depois a gente tem os marcos efetivamente operacionais. Então, se eu tenho lá na minha meta, eu quero faturar X milhões no ano, então eu tenho que identificar quantos produtos eu tenho que lançar, quando eu vou lançar. Aí você vai ter uma visão já dos feriados, dos acontecimentos importantes, né? Em 2022 a gente tá tendo Copa do Mundo, eleições, então várias coisas que influenciam aí no operacional de alguns ramos de alguns negócios, outros nem tanto, mas outros bastante. Então tudo isso tem que ser pensado. Então a partir disso, de todas essas informações, a gente começa a planejar o nosso ano. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente definiu antes podem até ser reajustadas. Então, por exemplo, se eu quero lançar 4 produtos no ano, vai ser um a cada 3 meses, daí você vai lançando. Lançar turma X, lançar turma B, lançar turma. Aí você vê, putz, mas essa pessoa aqui, por exemplo, não pode estar de férias nesse lançamento. Então, o que você vai ajustar? As férias ou o lançamento? Ou vai fazer, não vai mudar nada, vai ter que pegar alguém para substituir. Tá, se eu tenho que pegar alguém para substituir, eu tenho que pensar, então eu tenho que treinar essa pessoa. Quando essa pessoa estiver fora, o que ela tem que deixar pré-organizado? Então, esse tipo de planejamento operacional faz com que a gente não seja pego de surpresa, né? Quando essas coisas vão se encaixando ou desencaixando de um jeito que a gente não gostaria. Então, a gente consegue, de certa forma, prever. Então, essa aqui é a visão que você vai fazer, criar a partir, né? E sempre nessa ordem. Então, isso aqui é um quebra-cabeça, né? Que você vai mudando, com exceção de feriados, datas comemorativas e os eventos externos, que você não pode mudar a data, mas você pode decidir se vai ou não, né? Se não vai mudar, mas o resto você vai conseguindo ajustar. E aí é que tá, quando você preenche esse quebra-cabeça, que você começa a ver se na prática aquelas metas que você definiu são realmente realistas. Para lançar tantos empreendimentos num ano, você tem que fazer o quê? Comprar quantos terrenos? Contratar quantas pessoas? Você consegue contratar as pessoas? Pô, para contratar, vou ter que contratar um RH primeiro. Então, você tem que começar a manejar essas coisas, né? Até quando eu tenho que fazer cada coisa para conseguir
conseguir atingir isso. Então esse é o momento que você vai refinar as suas metas, né, ver se faz sentido, e os seus projetos, se você vê que isso é necessário. E aí, depois que você cria, então, esse primeiro versão do seu quebra-cabeça, você vai ter pronto seu planejamento operacional anual. Mas, existe uma coisa muito importante. Você precisa entender o que você tem que fazer para esse planejamento operacional funcionar de fato, né? Porque, querendo ou não, ele é uma hipótese. Você está lá definindo, colocando uma visão do que você quer que aconteça. Então, você vai precisar de duas coisas muito importantes para que isso funcione, tá? A primeira delas são as rotinas gerenciais estruturadas, a RGE. A rotina mensal, por exemplo, que você vai ter lá de planejamento, que é uma das rotinas gerenciais estruturadas, é o que vai garantir que você tá no caminho certo, no caminho que você planejou. Por quê? Porque quando você faz o planejamento operacional mensal, que você vai alinhar os projetos que você definiu para o próximo mês e durante o mês você vai focar apenas naqueles projetos que você planejou no seu plano anual. E aí, nesse mês que vai seguir, você vai ocupar sua mente só com aquelas coisas que estão para aquele mês. Você não precisa se preocupar com aquilo que está por vir, porque aquilo já está tudo planejado na visão anual. Aliás, é importante falar, o que está por vir não importa tanto assim, porque você pode ter um resultado péssimo em um mês e por isso você vai ter que, lá no seu planejamento mensal operacional, vai ter que recalcular a rota, ou seja, ajustar o seu planejamento anual. Isso significa que o seu plano não funcionou ou que ele não adianta? Não, apenas significa que você não é um mago, você não consegue prever o futuro. Por exemplo, se a gente tem uma meta de melhorar a produtividade do nosso time, para isso a gente decide que vai comprar novos equipamentos, inclusive comprar novos equipamentos, dependendo da complexidade do investimento, é um baita de um projeto. Pode ser que essa compra não tenha sido a melhor decisão em relação ao resultado esperado. E aí, você vai seguir no mesmo plano? Não, né? Você vai ajustar. Da mesma forma que, quando a gente está no meio de uma viagem, se a gente dá de cara com uma ponte que recém caiu, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Ou você prefere parar a viagem e ficar ali parado esperando consertarem a ponte. Então não existe isso de um plano não funcionar ou um plano funcionar. O plano precisa se adequar à realidade porque nós, como seres humanos, não temos o poder de controlar todos os fatores e prever o futuro. Entender isso, ser realista quanto a isso, fará com que o seu plano esteja sempre atualizado e adequado à realidade, para chegar lá no destino final que você deseja. Sem esse entendimento e sem essa coerência da realidade, nenhuma planilha ou metodologia de planejamento vai funcionar. Sinto lhe informar. Então, pelo amor de Deus, não ignore a rotina mensal do planejamento operacional mensal, que é ela que garante que esse plano anual esteja realmente atualizado e realista de acordo com a realidade. Como que eu faço planejamento operacional mensal? Esse planejamento operacional mensal é um checklist que você vai fazer mensalmente, todo finalzinho de mês, e um dos itens desse checklist vai ser verificar e ajustar o planejamento operacional anual, se for necessário. Então você vai ver, esse deu resultado, não deu, deu certo, como é que foi? Por que não deu? E você vai ajustando as datas e ajustando as operações ali. A segunda coisa que você vai precisar para esse planejamento anual também funcionar, além das rotinas gerenciais estruturadas, é ter um sistema de gestão estruturado. E o que é isso? É um sistema, uma ferramenta que você vai escolher entre Evernote, Notion, Trello, enfim, a ferramenta que você preferir. E lá dentro você precisa estruturar uma lista de projetos. Por quê? Porque todo mês você vai ver lá no seu planejamento anual, você vai ver o que vai ser feito naquele mês e cada item dentro do planejamento anual vai ser um projeto. E o que é um projeto? E como você vai gerenciar esse projeto? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo só sobre projetos. Mas, resumidamente, um projeto é uma atividade que tem começo, meio e fim. E você precisa ter essa visão de todos os seus projetos ativos diariamente no seu sistema de gestão de projetos e ações para conseguir gerenciar ele. Se você não gerenciar os seus projetos de maneira adequada, vai ser impossível realizá-los dentro dos prazos estimados, e aí sim seu planejamento operacional anual vai por água abaixo. Aliás, voltando aqui para o planejamento anual, se você vê que lançar aqui, por exemplo, um empreendimento em julho é uma atividade que você quer fazer, você não vai começar esse projeto em julho, né? De acordo com a sua experiência, você já tem que saber, para eu preparar o lançamento de um empreendimento, eu preciso de X meses. Então, você vai começar esse projeto X meses antes para conseguir lançar efetivamente o empreendimento nesse mês. Mas por onde começar? Se você não tem nada organizado, a ordem é a seguinte, presta atenção. Você vai primeiro estruturar o seu sistema de gestão, onde vai entrar a sua lista de projetos, lista de atividades, lista de cada pessoa da sua equipe, lista de aguardando resposta, enfim. Depois, você vai estruturar
estruturar os seus indicadores, que é onde você vai estruturar lá suas metas, onde você quer chegar, como você sabe que chegou na meta, seus indicadores de controle, para você ver se aquilo está realmente funcionando. Depois você vai estruturar as RGEs, rotinas gerenciais estruturadas, para que esse planejamento funcione, né? Então você tem que ter elas já estruturadas no seu dia a dia, no seu sistema de gestão também. Vai ter lá a rotina de acompanhamento e evolução das metas e indicadores, vai ter rotina de acompanhamento de projetos, vai ter a rotina do planejamento operacional mensal, vai ter também a rotina de realizar o próprio planejamento anual, né? Uma vez por ano. Mas aí depois que você estrutura as rotinas gerenciais estruturadas, você vai realizar efetivamente o planejamento operacional anual. E uma vez que você fez o planejamento operacional anual, você vai estruturar o processo do seu planejamento operacional mensal. Esse processo vai ser um checklist que você vai precisar anotar todos os pontos que você deve fazer mensalmente. Lá dentro do MRPP a gente já tem um checklist prontinho para você usar e incrementar de acordo com o seu contexto. Nesse processo do planejamento operacional mensal vai estar descrito várias atividades, desde revisar indicadores mensais, atualizar o status das metas, revisar o planejamento anual, adicionar os projetos do mês lá na lista de projetos, organizar as rotinas do gestor e da equipe e outras atividades gerenciais que também devem ser organizadas para começar a operação daquele mês. Esse processo, como eu falei antes, é essencial para manter o planejamento operacional atualizado, em dia e coerente com a realidade, para você não se perder no meio do caminho. Então, resumindo tudo, a ordem é definição de metas, indicadores, rotinas, estruturação dos projetos e processos. Metas, para saber aonde você quer chegar, rotinas, para manter o plano atualizado e ter a visão geral, os projetos, para garantir os prazos, e os processos para você delegar com eficiência. Não é à toa que por isso a gente criou a gestão MRPP, que significa justamente isso: metas, rotinas, projetos e processos. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso treinamento Gestão Organizada do Método MRPP, basta clicar no link aqui da descrição, aqui embaixo desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente nesse canal. Se você ficou com alguma dúvida, também comente, vai ser um prazer poder te ajudar. E até o próximo vídeo.